Então, orem por nós. Nós retornaremos no domingo, depois do almoço, e vamos tentar chegar a tempo aqui para o culto à noite. Então, orem por nós, amém? Filipenses 4:11. Vamos todos ler juntos? 1, 2, 3. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Só até aí. Podem vos assentar? Espírito Santo, nós clamamos mais uma vez pela tua presença. Eu clamo mais uma vez na minha individualidade. Me ajuda nesse momento e que a tua glória venha sobressair mais uma vez. Que o Senhor venha agir em nossos corações e em nossas mentes, expandindo as nossas condições psicológicas, psicossomáticas e de capacidades cognitivas para que a gente receba a tua palavra hoje. Perdoa os meus pecados e as minhas falhas e fale através de mim, ainda que eu seja um homem falho. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nós estamos num tempo onde contentamento é a palavra. Contentamento é a palavra. Eu vou ser bem rápido, porque não há muito o que dissecar sobre esses dois versículos. No verso 11, e aí, se a irmã Lara puder deixar as versões para nós, por bondade, nós vamos visualizar o que Paulo está dizendo. Ele fala assim: não digo isto por necessidade. O que ele vai dizer? Ele vai dizer a próxima oração dele, vai falar assim: porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo está falando assim: eu não estou dizendo isso porque eu preciso dizer, ou não estou dizendo isso porque eu estou passando necessidade. Eu não estou dizendo isso porque eu estou com fome, ou estou dizendo isso porque eu não tenho roupa. Eu não estou dizendo isso porque eu não passei na faculdade. Eu não estou dizendo isso porque meus pais não me escutam. Ou eu não estou dizendo isso porque eu não conquistei os meus sonhos a essa altura dos meus 27 anos. Eu não estou falando isso. Estou falando isso por necessidade. Eu não tenho necessidade. Pelo contrário. Aí Paulo fala: eu não digo isso porque eu não tenho uma necessidade, mas sim porque eu aprendi a contentar com o que eu tenho. E nós somos jovens, ainda sou jovem ainda, que tem muitos desejos, muitos anseios. Os meus em particulares, eu comecei a realizar um ou outro, né? Agora a gente começa a compreender. Quando nós começamos a realizar nossos pequenos sonhos, nossas pequenas vontades, nós começamos a compreender que as coisas, elas têm um valor muito menos intenso perante as necessidades da nossa alma. Ou seja, é bom, quando a gente está na fase, principalmente de adolescência ou no início da juventude, a gente tem um anseio muito grande de ter algumas coisas para resolver nossos problemas. E é válido desejá-las, é válido, é legítimo. Um exemplo: é legítimo você sonhar em montar uma sua mini empresa, sua mini loja, você comprar seu carro, né? Nós, os meninos que ficam sonhando para comprar um carro, para colocar logo um rodão, um vidrão preto, aquele negócio e tal, ou então, isso é legítimo, isso é bom, né? Isso é legal. É um sonho. Ou então, nós que temos desejos de comprar algumas coisas para colocar dentro da nossa casa, às vezes um sonho que você quer ter os seus eletrônicos escolhidos a dedo, os seus eletrodomésticos escolhidos a dedos, porque um dia você almoçou numa panela de fogo cozinhado no fogão a lenha, e um dia aquela panela estourou, não prestou mais, você teve que sair correndo atrás de uma panela nova. Enfim, são várias histórias, são várias perspectivas, várias vivências, e nós estamos todos aqui reunidos no mesmo lugar, com pessoas com várias histórias diferentes, e que a essência dessa necessidade, ela é a mesma, é no sentido de satisfazer um sentimento de alma, e não um sentimento de
de pertencimento ou de alegria, enfim, é uma coisa relacionada à alma. E Paulo está falando isso a Filipenses, não porque Filipenses estava precisando dessa palavra nesse sentido, pelo contrário, Paulo estava reconhecendo a bondade de Filipenses, porque nos versos anteriores, ele vai falar, inclusive nos outros capítulos, o 2 e o 3, ele vai falar que Filipenses ajudou Paulo nas missões, ou seja, é como se fosse esse momento que nós estamos. Eu e Gabriela, nós vamos para uma cidade, só que lá Paulo passou muito mais tempo, ele passou muito mais dias servindo naquela cidade, evangelizando, discipulando. E aí nisso, Paulo, seu dinheiro esgotou, a sua comida acabou. E a igreja de Filipos, sabendo que isso tinha acontecido, foi lá e levantou muita comida, levantou cesta básica, levantou a muda de roupa, de calçado, de sapato e mandou um representante entregar para Paulo. Se eu não me engano, ele fala aqui até antes, mas eu não sei se eu vou achar aqui agora muito rápido quem foi, mas é um dos nomes, se eu não me engano é Epafrodito. Isso, no capítulo 3, verso 25, ele fala que Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiros nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Ou seja, a igreja de Filipos mandou, vamos fazer de conta aqui que mandou o Gustavo lá em Babassulândia para resolver o problema meu e da Gabriela. E nisso, Paulo escreve uma carta de volta para eles, agradecendo. E o Espírito Santo induz Paulo a escrever um dos versos mais falados e pregados. Talvez nós não vejamos com grande constância, mas se você pesquisar um pouquinho mais, você vai ver que muitas pessoas falam sobre isso, sobre esse capítulo 4 de Filipos, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. E mais lá na frente ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. São versos deste capítulo que são muito usados. Então, o que Paulo está dizendo? Repetindo, recapitulando. Eu não digo isso porque eu estou precisando. Não, pelo contrário. Eu já aprendi a me contentar com aquilo que eu tenho da parte de Deus. Aí ele vai falar mais na frente que não só as coisas boas nos sentidos materiais, mas também nas coisas nos sentidos espirituais. Porque Paulo vai falar também nessa carta, ele vai falar assim, eu era fariseu, eu era estudioso, letrado, eu tinha uma posição muito grande dentro do judaísmo, ou seja, da religião dos judeus. Só que isso eu considerei tudo como um esterco, tudo como nada. Por quê? Porque eu conhecia a Cristo. Aí, quando eu conheci a Cristo, que eu me deparei com Cristo, que eu tive a minha experiência de ver uma luz, porque primeiro Paulo viu uma luz, praticamente reluzente, e ele escutou a voz e ele entendeu que era o Senhor. E aí ele cai do cavalo. Depois disso, nunca mais ele quis saber do conhecimento que ele tinha, da posição social que ele tinha, que não era fraca, era como se fosse um dos grandes nomes de uma religião muito grande num país. Então pense só, aí Paulo fala, isso tudo é nada, porque eu aprendi que a glória de Cristo, glorificar a Cristo, exaltar a Cristo, levar o teu evangelho, é maior do que qualquer outra coisa. Então Paulo está falando isso também. Eu aprendi a me contentar com o que tenho. E às vezes Deus nos tira tudo aquilo que nós conquistamos e temos, porque ter uma posição, ter um encargo, ter algo, é algo que faz parte da nossa caminhada. Mas no momento Deus às vezes tira aquilo para que nós entendamos a necessidade de se contentar com o que temos. E como assim contentar com o que temos, com o que tenho? Paulo vai falar assim no verso posterior, que é o 12: sei estar abatido e sei também ter abundância. Ele traz dois paradoxos, que é o quê? Duas coisas opostas vivendo numa mesma pessoa. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome. Aí eu quero trazer uma lembrança do que é estou instruído. Como assim? Como é estar instruído? Como é estar ensinado? Como é estar educado, disciplinado? Concorda comigo que, bem possivelmente, a instrução veio da parte de alguém superior a ele. Então, quando
quando você aprende com Paulo que primeiro estar instruído facilita o seu caminhar, você começa a ter um coração mais ensinável. E para nós que somos jovens e somos adolescentes, é muito difícil escutar alguém que já está mais vivido, já está mais instruído, porque na nossa cabeça a gente dá conta, e no fim das contas a gente dá conta, só que o mais instruído, o que tem mais conhecimento, está querendo mostrar um caminho mais tranquilo, um mais certo, um mais fácil. E a nossa dificuldade é, parafraseando, a falta da instrução nos faz entrar em colapso emocional. A falta da instrução nos faz terminar no nosso quarto, abraçado no nosso travesseiro, chorando, com ninguém vendo e a dor no peito te apertando. Todos nós temos esses momentos. E nós, aqueles que começaram isso muito cedo, quando passa 2, 3, 4, 5 anos, passa 10 anos, ele começa a entender, nossa, se eu tivesse conhecido tal coisa da forma que eu tenho hoje, eu não teria sofrido tanto há 5 anos atrás, porque a dor de 5 anos atrás, ela ia ser praticamente nada. Então, pense comigo, Paulo já estava instruído o quê? Eu posso ter fome e eu posso tanto ter comida, mas eu não vou deixar de fazer aquilo que o Senhor sonhou para mim. E aí entra outro detalhe, nós fazemos mais as coisas que nós sonhamos para nós do que as coisas que Deus sonhou para nós. Ou seja, nós estamos instruídos mais a viver a nossa vida individualista do que viver a vida indicada da parte de Deus. Aí é onde a gente cai do cavalo. Porque quanto mais a gente corre, vou colocar o dinheiro em questão, quanto mais a gente corre atrás do dinheiro, quanto mais a gente inventa coisa cabulosa para ganhar dinheiro, parece que mais o dinheiro foge. Eu mesmo já tentei umas 3 coisas diferentes, achando que eu ia ficar muito rico e nenhuma deu certo. Aqui um pouquinho deu certo, passaram as pernas em nós, aí nós caímos do cavalo. Então, parece que quanto mais você corre atrás, de uma forma que parece legítima, não é errada, está certo, é um trabalho, é uma coisa, mas quando o seu coração não está instruído a passar a necessidade, você está enveredando por um caminho que vai dar errado. Então Paulo não está vivendo mais as coisas dele, porque o status social dele, que ele era grandão, ele abriu mão e ele falou, eu considero tudo como esterco. Agora eu prefiro, a história de Paulo, eu prefiro naufragar, eu prefiro passar fome, eu prefiro andar sozinho, eu prefiro estar preso. Paulo foi preso, acho que se não me engano, as 2 vezes, naufragou também, se não me engano, nesse sentido, nessas viagens missionárias, e lançado no meio do mar com as coisas dele, perdia tudo. Imagina, nós perder os vestidos nossos, os ternos que a gente mal tem, que a gente nem tem dinheiro para comprar, a gente mais ganha, né? E imagina a gente perder os videogames que a gente ganhou. Não, pensa aí, é nesse sentido. Agora pensando no sentido posicional de pessoa, como pessoa, imagina de repente nós perdemos o nosso emprego, de repente a nossa faculdade fechar, enfim, naufragou tudo se derrubou. Como que vai sobreviver a nossa alma e o nosso espírito no dia seguinte a partir disso? Se nós não estamos instruídos por alguém para ter fartura ou passar fome. Porque o segredo não está em ter um ou ter outro. O segredo não é estar na mesa cheia ou estar na mesa vazia. O segredo não é você ter muitas roupas nem poucas roupas. O segredo não é você ter muitos amigos ou você ter poucos amigos. O segredo não é você estar fazendo muita coisa ou você estar fazendo nada. Porque em todas as 2 ocasiões que se coexistem, elas não te levam à essência de estar contente. Porque estar contente é algo que você recebe da parte de alguém. E quem melhor para nos fornecer a instrução de estar contente do que o amigo Espírito Santo? Tem alguém melhor para ensinar? Tem alguém melhor para te instruir? Aí é onde vem
a pergunta, mas como eu vou me relacionar com o Espírito Santo para que eu esteja instruído, ou seja, a eu ter minhas coisas ou não ter coisas, enfim, mas eu não passar ou padecer necessidade. Aí a gente vai ter que elencar um número de coisas. A começo delas, relacionamento com o Espírito Santo, conversar, orar, falar, mesmo que você não creia ou que você não veja, o ato de você partir do zero vai alimentar em seu espírito a necessidade de você conversar com o Espírito Santo. Então, às vezes você está partindo do vazio absoluto, do nada. Então, pense bem, se do nada algo se cria, de onde vem esse algo criado? Da parte de Deus. Da parte de Deus. São coisas milagrosas. Então, o seu sentimento de contentamento vai começar a surgir quando você conversar mais com o Espírito Santo. Quando você se dirigir às suas reclamações ao Espírito Santo. Quando você falar, Espírito Santo, meu Deus, o meu pneu furou ontem, Senhor. Me ajuda. O Diogo sabe da história. Meu pneu furou ontem, Senhor. Minhas contas aqui, me ajuda, Espírito Santo. Ô, Espírito Santo, eu não quero reclamar, não. Aí você passa um pouquinho, aquela coisa já não te afeta mais. A sua preocupação já não te afeta mais. As contas estão lá para pagar, mas a loucura de ter que pagar a conta naquele dia, ela não te afeta mais. Aí você descansa. E quando você descansa e está entregue ao Espírito Santo, quer dizer que você está instruído por Ele. Em outros determinados momentos, o Espírito Santo vai falar nos domingos, quando o pastor está ministrando. Aí você pensa assim, não, mas o pastor ministra para outras pessoas, se não encaixa para mim. Claro que encaixa. É só você observar, prestar atenção na essência daquilo que ele está ensinando. Então, estar contente é escutar a voz do Espírito Santo falando através da vida, do exemplo que a gente deu do seu pastor. Às vezes ele vai dar uma instrução para você através da sua liderança. Às vezes ele vai dar uma instrução através de uma criança, como o nosso pastor já falou, de coisas que ele vivenciou, né? Sobre crianças falarem coisas para ele que ele se tocou quando a criança falou algo para ele. E nós temos que juntar tudo isso e entender que o contentamento partiu de um zero absoluto. Você começa a conversar com o Espírito Santo as suas necessidades. O Espírito Santo vai começar a te instruir como? Na sua alma, te ajudando a suportar aquilo ali, aquele momento, aquela loucura, aquela dificuldade. E particularmente, agora entrando na minha vida pessoal, eu tinha muito isso. Eu sempre tive necessidade de conquistar algumas coisas, comprar algumas coisas. Ainda tenho a necessidade de ter outras, mas eu já não estou tão apressado como antes. Porque eu já conquistei umas 2 coisas, eu já comprei umas 2 coisas e eu sou muito grato por elas e vivo muito feliz com elas. Mas percebi que não é elas que me satisfaz, não são elas que me deixam contentes, mas é o contexto daquela coisa que me faz ficar contente. Então, daquela coisa que eu tenho, que eu conquistei da parte de Deus, que Ele entrega nas minhas mãos para eu cuidar, para eu ser mordomo, então eu tenho que entender que eu tenho que usar aquilo para cuidar de outros, eu tenho que usar aquilo para servir aos outros, eu tenho que cuidar daquilo para que eu gere, um exemplo, riqueza para outras pessoas, para que eu gere uma bondade para com outras pessoas. Então, a necessidade de ter as coisas não pode se confundir, não se pode confundir como foco. Ou seja, queira ter as coisas, mas lembre que ter é sinal de responsabilidade com aquilo. E nisso você vai estar contente com aquilo que você tem. E o fato de você não ter também vai te ensinar que você precisa estar contente em estar sendo usado para que alguém viva essa responsabilidade. Às vezes não é você que tem, é o seu amigo que tem, mas o seu amigo precisa aprender a contentar, a servir aos outros com aquilo que ele tem. E você está na vida dele para que ele possa praticar esse contentamento da vida dele. E você, concomitantemente, estará vivendo
uma vida contente porque você está participando disso. Aí é onde entra, eu penso que é o lado mais difícil, é nós olharmos para os outros e nos compararmos com os outros e queremos ter aquilo que os outros têm. Quando no fim das contas a gente tem que estar contente com o que nós não temos, porque o nosso papel naquele momento não é ter, porque o Senhor, o Espírito Santo, está nos ensinando a não ter, para que nós possamos estar contentes na vida do outro. Então perceba que nós, jovens, adolescentes, precisamos enfiar isso na nossa cabeça, porque nós vamos chegar lá, nós vamos ter as nossas coisas, mas os momentos de aprendizado que Paulo está falando aqui, é justamente essa essência. Eu estou contente porque eu não tenho, porque o meu amigo tem, e eu estou contente porque eu sei que o meu amigo está aprendendo, me ajudando nesse momento. Bem como eu estou contente porque eu tenho, mas isso não mudou a minha vida para com o meu amigo, e eu estou constantemente servindo a ele, aquilo que Deus entregou a mim. E se Deus me entregar mais desses, melhor ainda, vou ter mais coisas para fornecer, para emprestar, enfim, para servir os meus amigos. Então, a igreja de Filipos, ela era o retrato claro disso, porque a igreja de Filipos não era uma igreja rica, não era uma igreja que tinha condições financeiras altas, pelo contrário, eles tinham as suas demandas bem limitadas de parte financeira, mas mesmo assim eles não deixavam de ajudar Paulo, ao contrário de outras igrejas que não ajudaram Paulo. Ou seja, pensa, Paulo ajudou muito a igreja de Romanos, a igreja de Coríntios, ajudou a igreja de Colossos, mas a de Filipos foi uma das únicas que ele escreveu falando: obrigado porque vocês me ajudaram. De todas, a menor me ajudou. Então Paulo não está dizendo à igreja de Filipos que eles estavam fazendo errado, pelo contrário, o Espírito Santo ensinou Paulo, instruiu Paulo a escrever essa carta para que nós pudéssemos aprender com a igreja de Filipos. Como eu posso viver na prática o contentamento na hora da dificuldade? Eu já tive muitos momentos de desespero emocional, muitos. E quando eu fiquei mais velho um pouquinho, que outras pessoas foram me instruindo sobre controle emocional, ou então inteligência emocional, eu fui entendendo que o Espírito Santo, ele age nesse negócio de controle emocional, de inteligência emocional. Porque o Espírito Santo, ele nos faz olharmos para dentro e entendermos os nossos sentimentos, e entendermos que nós não vamos conseguir suprir aquilo que está sendo desejado aqui dentro. Quando eu me deparo hoje com dificuldades emocionais, a primeira coisa que eu não faço é desesperar. A primeira coisa que eu não faço é reagir. Então começa daí. Como eu posso me contentar? Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Como eu posso me contentar, sendo que dentro da minha casa é uma gritaria, uma loucura, todo mundo só fala comigo gritando, e é assim, como eu posso me contentar com isso? Como isso não vai estragar meu dia? Eu vou usar essa palavra, essa frase que todo mundo sabe. Aconteceu alguma coisa, meu Deus, acabou meu dia, estragou meu dia, no meu dia não presta mais para nada, eu não estou mais feliz, acabou, enfim. Todo mundo passa por essa fase. E aí, como que você não deixa isso estragar o seu dia? Como que você pode se contentar com aquela vida, com aquele contexto? Você vai olhar para dentro, você vai olhar para aquela situação quando ela acontecer, e você vai não reagir. A primeira coisa é não reagir. Controle, mansidão, controle. Então você vai olhar para a situação toda acontecendo, vão brigar contigo, vão te humilhar em diversos outros lugares, outros contextos, mas naquele momento você não vai reagir, porque aquilo que está sendo atirado contra você só vai afetar a sua alma se você concordar, aceitar, participar daquilo. Ou seja, reagir, você está aceitando, você está abrindo a sua alma, o seu coração, para que aquela flecha acerte e entre e você participe daquele momento. Então, quando você recusa participar daquele momento, no sentido não de você sair, não de você
ignorar, não é isso. É você estar presente diante da humilhação, como Paulo passou várias humilhações, e você não reagir. É estar de frente os principais juízes da época dos sinédrios, querendo condenar Paulo, e ele não reagiu. Ele passou lá, ele encarou todos, e ele não reagiu. Jesus diante de Pilatos, ele não reagiu. Ele ficou, ele permaneceu, porque ele sabia que ele tinha que passar por aquilo ali. Ele não reagiu. Então, quando você não reage, é o primeiro momento onde você está sendo instruído ao Espírito Santo. E aí, a segunda, eu acho que é a mais difícil, é quando você pega algo que não é para você fazer, que já estão te humilhando, que querem que você faça, ou então que você deixe de fazer, e você faz sem falar nada. Um exemplo muito bobo: estão gritando com você para você ir fazer um serviço braçal, carregar uns tijolos lá na beira da roça. É um exemplo bobo, é para ser bobo, que é para ser mais fácil. Aí você não quer, aí te humilham, aí você fica calado. Você já fez a primeira parte, ficar calado e não reagir. A segunda é: já me humilharam, não reagir, vou lá fazer. Melhor ir lá fazer. Então eu vou lá fazer e falo: Espírito Santo, eu estou indo fazer, me humilharam, me chatearam, pisaram em cima de mim, mas eu estou indo fazer. Me ensina a contentar-me com aquilo que eu tenho. Aquele momento, aquele lugar, aquela roça, aquelas coisas, aqueles tijolos fazem parte da sua vida. Então você tem aquilo. Você tem que enxergar aquela situação como algo que você é participante daquilo. Você tem parte nisso. Quando você for carregar aquele trabalho braçal, se você fizer aquele trabalho braçal, as suas digitais estarão lá. E o Espírito Santo vai instruir em você o contentamento. Estar abatido ou então ter abundância. Estar abatido ou então ter abundância. Contentamento. Eu aprendi a me contentar com o que tenho, porque eu sei ter abundância de tranquilidade, de paz, mas também sei estar contente no meio da humilhação. Estão me humilhando, mas eu estou contente. Estou contente, é isso. Senhor, Espírito Santo, eu estou aqui, é isso. Eu entendi, Espírito Santo, amém. Isso é estar contente. Então é um exercício. O Espírito Santo te conduzirá a um estilo de vida em que você não se deixará ser guiado pelas loucuras que vão tentar impor a vocês. Então, quando se depararem com algo, como raiva, como tristeza, como angústia, como decepção, lembre-se, controle, contente, estar contente com o que eu tenho. Eu penso que a palavra para nós é essa hoje. Estou abatido e eu sei também ter abundância. Eu sei andar de pé, mas também sei andar de carro. Eu sei andar de ônibus, mas também sei andar de avião. Eu sei fazer a missão lá no campo missionário no nosso estado de bicicleta, como eu também sei ir de moto. Eu sei servir a Deus em cima do altar, bem como eu sei servir a Deus embaixo do altar, fora do altar. Eu sei adorar ao Senhor com o meu instrumento, e eu sei adorar ao Senhor também lá sentado no banco. Eu estou contente com o que eu tenho. Vamos ficar de pé? Mas o que para mim era ganho, reportei-o por perda